Record. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, Fernanda. O Bom pessoal dia. chegando Bom dia, Rafael. Bom dia. bem. A gente tá sem câmera. Tudo bem? Bom dia, Rafael. Pô, obrigado aí pelo estarem cedo aí para a gente fazer essa aula aí sobre investimentos. Vai ser muito legal. Vou passar bastante conteúdo aqui sobre investimentos, novidades para 2024. Espero que quem tiver com dúvidas aí, vamos mexer, trabalhar com as dúvidas de vocês em relação a investimento. O objetivo aqui é trazer a melhor carteira de investimentos para quem quer estar começando a fazer os investimentos, para quem quer renovar a carteira de investimentos, para quem está de olho no que fazer. Ó, a Ellen está ali, ó, o Aires está ali, Michelino, já falei, o Rafa Mota, grande amigo, parceiro. Muito bom ver vocês aqui. Então, aí só peço para vocês aí, quando entrar aí, colocar no mute. E depois a gente, quando quiser fazer uma pergunta, pode ativar o mute, não tem problema nenhum, só para a gravação a gente ficar sem muito chiado aí. A Cíntia, Rogério, Natasha, já falei, Eleni, Diego, José Maria, Nicole, Regina, Douglas, Rafael Mota. Muito legal, cara, muito bom aqui ter vocês aqui. Então, qual que é o objetivo aqui principal aqui da nosso encontro de hoje falar sobre a carteira ideal de investimentos para 2024. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael. Eu trabalho com investimentos aí há mais de... O que eu faço investimentos para mim tem 30 anos, basicamente, mais de 30 anos, um pouquinho. Eu comecei a trabalhar em fundo de pensão, no fundo de pensão da antiga Telebrás, da Sistel, e fui impelido a fazer investimentos porque todo mundo fala de investimentos, né? É uma empresa que cuida muito de investimentos. Aí, por conta do ambiente, pra vocês verem como que o meio ambiente afeta a sua vida. Eu vejo comparado com os meus amigos que quando a gente saiu da escola e estava começando a vida profissional, eles não fizeram tanto investimentos para eles porque as empresas que eles trabalhavam não não falava de investimentos, né? Então teve gente que já chegou aí no auge da carreira profissional e nunca fez investimentos. Ao contrário de mim, que eu, como comecei a trabalhar, tive sorte de começar a trabalhar como office boy aos 16 anos de idade, num fundo de pensão, que na época era um dos maiores fundos de pensão do Brasil. Tinha o fundo de pensão da Petrobras, do Banco do Brasil, o da Caixa Econômica e o da Sistel, que era o que eu trabalhava, que era o da antiga Telebrás. E como todo mundo falava de investimentos lá, eu fui obrigado, sem querer, assim, obrigado no bom sentido, né? Porque falei, o pessoal só fala de investimentos, eu tenho que fazer investimentos também. E eu lembro que eu comprei, a primeira ação que eu comprei, que o pessoal estava comprando lá, saiu um edital, e o pessoal estava vendo lá uma subscrição de ações do Banco Banespa, que nem existe mais, Banco Estado de São Paulo. E aí eu lembro que com essa subscrição eu fiquei um ano e pouco com ela, e eu consegui comprar o meu primeiro carro, depois que vi a ação e eu vendi as ações. E aí eu fiquei super animado, né? Falei, porra, cara, o negócio funciona. Eu ganhava lá na época o salário mínimo e com o dinheiro que eu investi nessas ações eu comprei um carro. É um Passat 1980. E por conta disso, né, eu falei assim, cara, eu tenho que mexer com isso. Então foi o ambiente. Bom, um grande recado que eu passo agora nas minhas aulas, assim, e a gente aprende com muita gente, com muitos mentores, cara, se você quiser fazer um movimento na sua vida, se você quer mudar alguma coisa que você está incomodado, que você não muda, aí você pode ser mudar o seu corpo, mudar a dieta, fazer academia, fazer algum empreendedorismo, cara, se força a estar num ambiente de pessoas que estão fazendo isso. Porque o ambiente que você vive vai determinar o seu sucesso mais do que a sua própria vontade. Então, como eu trabalhei, comecei aos 16 anos de idade, numa empresa que era focada em investimentos, eu fui
meio que compelida a fazer investimentos, e isso mudou a minha vida. Tá? Paulo Celso, bom dia. Bom Grande dia. estado do Rio. Tô aqui no Rio. Obrigado pela sua participação aí. Então, gente, Imagina, obrigado a você. uma das grandes coisas que a gente deve fazer algum projeto que você não está andando na sua vida, é você se juntar com pessoas que estão fazendo, e aí você vai ser obrigado pelo aquele meio que você vive de fazer essas atividades. Eu vejo muita gente assim, cara, eu quero emagrecer, tem 20 anos que eu não consigo emagrecer. Cara, se junta com pessoas que estão nessa mesma vibração. Você vai chegar lá. Não adianta você querer emagrecer se você está num grupo de pessoas que come pizza, hambúrguer todo dia, refrigerante, bebe, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Não tem como, né? Não tem como, né? Aqui, vamos lá. Como é que tá aqui? Deixa eu pegar aqui esse barulhinho aqui. Quem é que tá? Vamos lá, tá me ouvindo bem aí? Tava tendo um eco aqui, acho que agora acabou. Então, o primeiro recado do dia é hoje, né? Você tem que entrar em movimento, e para você entrar em movimento, se junte com pessoas que queiram fazer investimentos. Quando eu falo muito de investimentos, eu escuto muita gente falar assim, investimento não é para mim, eu não estou no momento de fazer investimentos, acho complicado, não tenho dinheiro suficiente. E, cara, isso é a maior bobeira. Por quê? Se você pelo menos visualiza que você quer mexer com isso, que você quer ser um investidor, quer mudar a sua vida fazendo investimentos, e mesmo que você não esteja na condição ideal de fazer investimentos agora, procura participar de movimentos como esse, de estar sempre ouvindo falar sobre investimentos. Sabe o que vai acontecer? Adivinha? Você vai entrar no movimento quando você menos esperar, sabe? Então, se você já é investidor, ótimo, a gente vai falar aqui sobre a carteira de investimentos e a importância de estar sempre renovando o seu conceito, o seu conhecimento sobre a macroeconomia como um todo, porque a gente faz investimentos por longo prazo, o certo é longo prazo, não é você ficar comprando e vendendo, porque os grandes investidores, os grandes bilionários, né, que ficaram realmente, fizeram história, né, com seus investimentos, eles investiram sempre por longo prazo. Vou tentar fazer uma coisa aqui. Então, eles investem para o longo prazo. Então, a gente não está fazendo trade, os nossos investimentos eles têm um horizonte de médio e longo prazo, porém, até os grandes investidores, como Warren Buffett, mesmo fazendo investimentos para o longo prazo, eles, às vezes, alguns investimentos não dão tão certo como é esperado e eles têm que mudar a rota dos investimentos no meio do caminho. Então, o que eu falo, estou falando isso porque às vezes a gente começa a fazer investimento e a pessoa está lá há 10 anos e não olha para a carteira, não aprende, não desenvolve, e aí os investimentos não rendem tanto quanto deveria se você tivesse realmente fazendo um acompanhamento, pelo menos a cada semestre, a cada trimestre. Eu tenho alunos que a cada trimestre a gente faz uma reunião para fazer uma realocação, ver se está tudo bem, ver o cenário, tentar antecipar algum movimento, né? Por exemplo, eu vou falar de movimento aqui agora. Um movimento que pode tentar antecipar para mudar a carteira antes e ganhar algum dinheiro. Por quê? Olha só, o mercado financeiro ele é desenvolvido através de indicadores, né? Muita gente fica de olho em indicador. E vamos supor que uma taxa de juros altamente elevada, que a gente está sofrendo isso no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem ali, a gente teve um problema depois da pandemia, o problema da inflação, que veio taxa de juros no mundo inteiro. Então, e o mercado financeiro tem alguns indicadores, por exemplo, indicador da curva de juros futuros. Os grandes investidores, os grandes fundos de pensão, ficam olhando essa curva de juros, que é uma tendência do comportamento dos juros no longo prazo, daqui 2, 3, 4, 5. Nos Estados Unidos a gente consegue mensurar até 15, 20 anos, é uma coisa absurda lá, né? Mas no Brasil a gente consegue, para os próximos 5 anos, já ter uma noção. Então, se essa curva de juros, que é um indicador que nenhum
nenhum investidor pessoa física assim, não fica de olho disso, às vezes não sabe nem que existe. Então, se hoje, nós estamos aqui em janeiro de 2024, investidores que atuam no mercado financeiro de forma mais ativa, eles, olhando para essa curva de juros futuro, olhando para a projeção de inflação futura, eles conseguem detectar um movimento de que a inflação para 2025 e 2026 vai ser menor e a taxa de juros no Brasil e no mundo vai ser menor em 2025, 2026. Sabe o que eles fazem? Eles começam a alocar em ações, em fundos imobiliários hoje, sabe? Então, às vezes, hoje, vamos supor, hoje a gente está com taxa de juros. Estou dando só um exemplo que tem um pouquinho a ver com a realidade, mas para vocês verem como a importância de ter essas noções, pequenas noções, de estar no movimento, de estar entendendo um pouquinho mais do mercado financeiro, né? Porque isso pode alavancar em muito seus investimentos. Então, o grande investidor, ele fica olhando para essas projeções dos indicadores futuros e faz a alocação hoje, 2, 3 anos antes. Então, se a gente está realmente no movimento agora de redução de taxa de juros, e aí quando os juros no mundo inteiro baixa, as ações e outros ativos tendem a subir. Então, às vezes, a gente está no movimento de alta de juros, a bolsa está só caindo, e aí o investidor comum, ele pensa assim, cara, não vou entrar nesse negócio, porque a bolsa só cai. Agora, o investidor que está olhando indicadores futuros, ele olha, calma aí, a curva de juros futuro está mudando, eu vou me posicionar agora em fundos imobiliários, ações, outros tipos de título, e aí, nesses próximos 2, 3, 4 anos, a carteira dele sobe. Aí a pessoa que não fez o movimento antes, quando vê que a bolsa subiu, vai lá e compra. E aí o cara que comprou 2, 3 anos antes, de repente já está realizando, sabe? Então a importância de você estar sempre se atualizando do que está acontecendo é essa, sabe? Procure falar sobre investimentos, ver sobre investimentos, entender um pouquinho mais, porque isso pode mudar o destino da sua vida, como mudou o meu. Fazer investimentos realmente mudou o destino da minha vida, porque eu consegui ter um patamar de qualidade de vida muito maior do que os meus amigos, porque simplesmente fazia investimentos. Até hoje eles me perguntam, pô, como é que você consegue viajar tanto? Porque você consegue estar em tantos lugares e tal, e eu ganho mais do que você. Às vezes tem amigo juiz, tem um salário muito maior do que o meu, e o cara não consegue, porque não tem aquele tato de mexer com investimentos e fazer uma organização financeira, gastar menos do que recebe, usar o dinheiro de forma inteligente, né? Vou falar aqui alguns exemplos de inteligência financeira, como a gente pode realmente usar o nosso salário e usar a nossa renda, né, para multiplicar, dando alguns insights de como os grandes investidores, né, as grandes pessoas ali, as grandes pessoas que falam sobre investimentos, cuidam do seu patrimônio. Então, por exemplo, o Robert Kiyosaki, ele fala muito alguma coisa do tipo, olha, nunca dependa de uma única fonte de renda. Então, se você que está me ouvindo hoje, e o Robert Kiyosaki ele completa a frase da seguinte forma: se você depende de uma única fonte de renda, você está afadado ao fracasso. É o que o Robert Kiyosaki fala no Pai Rico, Pai Pobre, no Inteligência Financeira, né, e outros livros, né? Ele fala também de marketing multinível. E aí, como que você cria uma segunda fonte de renda? Tem gente que não quer empreender. Agora, se você abre uma carteira de investimentos para você, isso é uma segunda fonte de renda. Porque se você começar a alimentar uma carteira de investimentos, não importa o valor, você pode começar com R$ 100, com 10 mil, com 100 mil, com 1 milhão. Não importa como que você vai começar isso. O importa é como que você vai terminar. Porque se você começar isso hoje e estiver sempre renovando as energias, fazendo com alta frequência, toda semana, dando atenção, todo mês, fazendo pequenos depósitos, cara, o seu patrimônio vai crescer e você vai ter uma segunda fonte de renda. Você pode ser um médico, um dentista, um veterinário, um advogado, um empregado público, um funcionário público, um empregado de empresa privada, independente de onde você esteja hoje. Se você começa a fazer uma carteira de investimentos, não importa o valor, importa você começar e continuar o movimento. Você vai ter a sua liberdade financeira, você
não vai cair nessa pegadinha aí que o Robert Kiyosaki fala, né, de depender de uma única fonte de renda. Porque se você construir uma carteira de investimentos, isso vai se tornar uma fonte de renda para você. E olha só que legal. Quando você abre uma empresa, todo mundo aqui que é empreendedor sabe a dificuldade que é abrir uma empresa, né? Não é uma renda passiva, porque você está ali trabalhando ativamente. Mas, por exemplo, quando você compra ações da Microsoft, do Google, da Apple, do Banco do Brasil, do Itaú, você é um acionista da empresa, você participa do capital social, você recebe os dividendos e você não tem que trabalhar naquela empresa. Então, por isso que é renda passiva, por isso que é uma fonte de renda, né? E eu vou mostrar para você, não sei se vai dar tempo hoje ou amanhã, de uma carteira de dividendos nos Estados Unidos para você receber dividendos em dólares. As melhores empresas pagadoras de dividendos. A gente tem empresas como, por exemplo, Coca-Cola. Cara, Coca-Cola é uma empresa que nasceu, não sei, acho que em 1500 já tinha essa empresa, né? É bem antiga. A Coca-Cola paga dividendos há mais de 20 anos, sabe? Sem errar. Pelo povo, a gente sabe que faz mal para a saúde, mas muita gente não para de tomar Coca-Cola, então paga dividendos. Então, assim, vou mostrar para vocês entre hoje e amanhã, que são 2 aulas, eu programei aulas curtas, diretas ao ponto, entregando uma mensagem que realmente vale a pena para você. Tudo que eu falar aqui, eu estou assim, imaginando que é uma coisa que vai ser útil. Daqui a pouco eu vou compartilhar a tela com você e mostrar alguma coisa em termos de investimentos. E eu quis fazer aulas rápidas, né, de 8 às 9, porque é sábado e domingo, você tem atividade da gente, a gente, né, daqui a pouco vocês vão querer ir, vai fazer compra, quem está viajando, quem está passeando. Então, vai ser aulas bem rápidas hoje e amanhã, direto ao ponto, né, porque é final de semana. E eu estava aqui estou morando em São Paulo agora, então vim passar aqui esses dias aqui em Brasília com a minha família. Amanhã vou viajar com minha filha para o Rio de Janeiro, então quem daí estiver no Rio de Janeiro, a gente pode de repente tomar um café. Quem está aqui em Brasília, entre hoje e amanhã, a gente pode tomar um café também, vai ser um prazer. E também, assim, aí com essa correria das férias e tal, eu só tinha hoje, sábado e domingo para fazer. Eu falei, não, eu quero não passar janeiro sem fazer essas 2 aulas, porque eu acho que vai ser de extrema importância começar bem o ano de 2024, levando essa mensagem para quem realmente quer fazer investimentos, quem quer mudar de vida, quem quer realmente fazer um 2024 diferente. Quantos anos da vida da gente que a gente passa sem o ano passou, você fala, cara, não mudei de patamar. Eu não sei, comigo já aconteceu lá atrás muito isso, né? De estar trabalhando CLT e aí a vida, assim, a gente fica meio que estagnado. Por mais que você fazia investimentos, mas não alavancava as coisas. Então, para fazer um 2024 diferente, a gente tem que sair da zona de conforto. Aí você vai pensar assim, muita gente já me fala sobre investimentos e vocês entra no ouvido, entra no ouvido, sai no outro. Então, o convite que eu faço vamos entrar no movimento. Vai ter que sair da zona de conforto. Isso para quem está começando, né? Quem já faz investimentos eu percebo muito. Quem já faz investimentos, ele já vê o resultado em 2, 3 anos e o cara não para nunca. Está sempre investindo, sempre procurando renovar as energias aí nos investimentos, porque ele sabe o tanto que é importante fazer investimentos, né? Você que está aí no Instagram, te agradeço. Se quiser entrar aqui para a aula, a aula aqui no Zoom, o link está aí na bio do Instagram, beleza? Agradeço aí a todo mundo que está aqui, tanto no Zoom, tanto no Instagram. Muito obrigado aí por um sábado de manhã vocês estarem aqui. Eu vou honrar bastante aí a presença de vocês, né, o compromisso de vocês de estar aqui cedo comigo. E vou entregar aqui, cara, hoje e amanhã, principalmente amanhã, que é domingo, né? Vou entregar aqui realmente o que eu posso fazer de melhor sobre esse conteúdo em tão pouco tempo. Tá? Muito obrigado mesmo. Então, entra no movimento, vai ter que sair da zona de conforto. Eu quero falar aqui agora de um assunto que é um pouco controverso, tá? E eu vou às vezes ser talvez contra o que você acha, contra o que você, porque isso que eu vou falar aqui, ele é uma coisa que é às vezes contrária a que eu vejo muitos mentores, inclusive de mentorias que eu faço, né, como mentorado, falando, que é o seguinte:
para quem está começando, para quem não tem uma carteira de investimentos robusta ainda, tá? Para quem está, essa informação não vale muito porque o cara já entrou no movimento, ele já sabe qual que é o movimento dos investimentos, o impacto disso na vida dele. Agora, para quem não começou ainda esse movimento de montar uma carteira de investimentos e que isso seja uma segunda fonte de renda para você, tá? Então, investimento não é hobby, tá? Não é hobby. Investimento, se você é um empreendedor ou empresário ou um profissional liberal de saúde, qualquer lugar, quando você entra no mundo dos investimentos, você tem que levar isso a sério. Então, investimentos vai ser como se fosse uma holding. A Ellen, a Carminha, a Daniela que está aí, né? O Ivan, obrigado, gente. Você não vai ter mais um negócio. Você vai ter uma hold, que vai ter você lá em cima e embaixo vai ter o seu negócio atual e um negócio de investimentos. Então, leve isso com seriedade. Não é um hobby. Tá? Cuide como se fosse uma outra empresa. Comecei a abrir uma carteira de investimentos para mim. Trate dos seus investimentos como você trata a sua empresa, o seu negócio. Tá? É um negócio a mais que você está abrindo e você vai ter que cuidar disso profissionalmente para que dê certo. Porque o que envolve dinheiro, investimento, tal, não é hobby, né? Você tem que fazer dentro dos investimentos, você pode até ter um hobby lá de fazer um trade, né? Mas leve a sério. E aí, uma coisa que é controversa é o seguinte: tem gente que fala que para fazer investimento você não deve mexer com planilha de investimento, planilha financeira. Eu já vi alguns mentores falando sobre isso, porque mas aí eu vou explicar. Não estou dizendo que o cara está errado, tá? Mas eu queria que talvez da forma como eu falado, isso talvez pode atrapalhar o deslanchar de muita gente. Por quê? Porque tem muita gente que não é empreendedor de sucesso, não tem múltiplas rendas, não tem um dinheiro infinito, igual muitos empreendedores aí do marketing têm. E aí, essa galera, depois que entra no movimento de gerar muita renda através dos seus empreendimentos, dos negócios, do marketing digital, né, eles realmente não precisam de fazer um controle financeiro. Tá? Mas isso é a realidade deles. Tá? Entenda isso, porque eu vejo muita gente falando assim, esse negócio de fazer planilha de economizar é bobeira, vamos gerar novos negócios, vamos gerar negócio. Gente, quem está aqui sabe que gerar negócios multimilionários não é fácil. Tem muita gente que está aqui há 2, 3, 4, 5 anos e não deslanchou ainda. Tá? Então, tome cuidado com coisas como essa, porque isso é a realidade de quem já está gerando múltiplos negócios, múltiplas fontes de renda e não precisa mais fazer conta. Tá? Pelo menos no âmbito pessoal. No âmbito empresarial, isso nunca vai acabar, porque você pode quebrar uma empresa sem saber para onde que o dinheiro da empresa está indo. Então, o convite que eu faço para vocês hoje para quem não faz isso ainda, é aumentar o nível de consciência das suas receitas e despesas pessoais e empresariais. Quando você faz isso na sua vida pessoal, você naturalmente vai levar para a sua vida empresarial, para a sua vida empreendedora, que é o seguinte: você, a partir de agora, tem um controle maior de tudo que você gasta e tudo que você recebe. E para isso eu tenho uma planilha. Depois eu vou compartilhar no grupo aqui no MentorFim. Amanhã tudo que eu vou falar aqui de PDFs, planilha, e-book, eu vou passar para vocês hoje, vou passar hoje e amanhã dentro do grupo, depois vocês fazem download ali. Se alguém tiver alguma dúvida, não conseguir enxergar, depois me manda uma mensagem. Todo mundo aqui que tá aqui dentro da sala do Zoom, deve ter aqui umas 40, 50 pessoas, 30, quase 40 pessoas. Todo mundo que está aqui tem o meu WhatsApp, porque estava lá, né? Eu mandei mensagem pelo WhatsApp e vocês entraram aqui na página. Então, se tiver alguma dúvida, não vi lá o material, eu vou lá e mando para você. Então, essa planilha, ela funciona tanto, cara, que já tem muito tempo que eu trabalho com ela, que é uma planilha para você colocar as suas despesas e aumentar a sua... O objetivo não é você ser um cara murrinha. Gastei com um picolé, com um sorvete, tem que anotar. No começo, eu recomendo que anote. Para quê? É para você se tornar uma pessoa murrinha? Não. Escassa? Não. É só para você elevar a sua consciência em relação às suas receitas e despesas. Só isso. Essa elevação de consciência vai fazer um efeito que você vai perceber depois, mas você vai ficar impressionado. 99% das pessoas que eu peço para fazer esse trabalho,
elas me falam, Rafael, como eu me surpreendi. Eu achava que esse trabalho era chato e inútil. E eu vejo tanto que ele é importante. Porque todo mundo aqui, eu que não tem aqui pessoas neste momento que tem gastos na sua lista ali de coisas de despesas que podem ser eliminados sem diminuir a sua qualidade de vida. Eu faço a aposta aqui com todos vocês aqui que se vocês aumentarem a consciência do que vocês gastam, vocês anotarem tudo, planilharem e falar assim, cara, isso aqui eu estava gastando e não estou precisando disso. Então, não é para você se tornar morrinha e deixar de consumir coisas que você gosta. Pelo contrário, a gente quer realmente ganhar dinheiro para consumir muitas coisas sem precisar fazer conta. O nível que a gente quer chegar é esse. Tá? Mas no começo, para quem está começando, ou para quem não fez investimentos ainda, ou para quem fala que não consegue fazer investimentos porque não tem dinheiro, tem que fazer esse trabalho. Por quê? Gerar múltiplas fontes de renda para fazer investimentos é muito legal quando a gente chega nesse nível. Mas chegar nesse nível vai demorar 3, 4, 5 anos. Então não espere por isso. Então você pode tentar gerar um negócio multimilionário para fazer investimentos. Isso pode demorar 4, 5, 10 anos. Ou você pode gerenciar as suas finanças pessoais hoje e começar a fazer investimentos a partir de segunda-feira, com a economia que você vai fazer das coisas que você não está utilizando. E essa planilha, ela ajuda muito, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Quando... Vocês estão me ouvindo aí? Me deu aqui uma notícia que a minha internet não está tão boa. Queria que alguém pudesse dar um okzinho que se está... liberar essa câmera ali, me dissesse que está me escutando bem e tal. Áudio ok, beleza. Beleza, Carminha? Obrigado, Valesca, obrigado. Show de bola. Ok. Ótimo, obrigado, obrigado. Quando eu vou perguntar, porque aparece aqui uma estabilidade. Então, essa planilha vai ajudar muito, gente. Se você não fez investimentos ainda no mercado financeiro no Brasil e nos Estados Unidos, que eu vou passar aqui para vocês, muito aqui de carteira de investimentos. Se você não começou ainda, desculpa, é falta de dinheiro, cara, segunda-feira você já vai poder começar a organizar suas finanças, a mudar sua vida financeira, e antes do final do ano você vai se surpreender com o que você vai ter de investimentos, a diversificação, a qualidade dos investimentos, vai ser uma coisa impressionante. Se você quiser entrar realmente no movimento, mudar 2024 para fazer um negócio realmente diferente, tá? O, então, assim, eu vou mandar para vocês, para quem quiser preencher isso, né? E eu vou dar exemplo para vocês. Isso tudo que eu estou falando aqui, primeiro que vem da minha experiência no mercado financeiro, ali, mais de 25 anos trabalhando em empresas grandes, fundos, né, fazendo gestão financeira e tal. E estou tomando aqui minha aguinha com própolis para deixar a garganta aqui bem... deixar a garganta aqui ativada. Então, o que eu falo para vocês aqui, eu testei, porque eu trabalhava, né, em fundos de pensão, eu fui gerente de investimento de fundos de mais de 1,5 bilhão de reais, eu fui especialista de risco de um fundo de pensão da Caixa, que na época tinha mais de 60 bilhões de reais. Então, eu fui compelido, né, igual eu falei, fui me profissionalizando no mercado financeiro e entendo bastante, posso dizer que entendo bastante de investimento por conta desse background. Mas quando eu fui, há mais ou menos 10 anos atrás, que eu comecei a querer empreender e falei, pô, o que eu vou fazer da minha vida? Aí me veio a ideia, depois de muitas ideias ali, de ajudar as pessoas a fazerem investimentos, né, de dar consultoria financeira. E aí, e no começo eu não conseguia falar para o público, porque, cara, a linguagem dentro de um fundo de 60 bilhões de reais é uma, para uma pessoa que está começando a investir é outra. E eu não conseguia fazer as pessoas fazerem investimentos, né? Então eu fui modelando, eu fui fazendo testes comigo, eu fui vendo, cara, você está endividado, você tem que pagar a sua dívida. Pô, eu achava, ó, investimento não é para você nesse momento, porque você está numa situação de dívida e tal. Então 10 anos eu fui modelando esse método, né, para realmente fazer com que as pessoas fizessem investimentos. E eu fui testando comigo. Então eu trabalhava aqui perto de onde eu estou agora, num fundo de pensão, que era um prédio mais caro aqui de Brasília, né, o Corporate. E
E quando a gente ia almoçar, né, a gente descia ali no prédio, juntava os analistas, tal, os gerentes e tal, e a gente almoçava em algum lugar e depois, vamos tomar um café. E a gente ia ali num lugar, assim, um café tipo Copenhague e tal, para tomar um café. E só para contextualizar para vocês, né? Nesse fundo de pensão, a gente tinha, cara, a gente era bem servido ali. Tinha uma senhora que levava, ó, o Carlão aí, meu amigo, bom ter você aqui. A gente tinha uma copeira, todo mundo tinha que o copo de água estava sempre cheio na tua mesa o tempo inteiro, ela vinha encher copo. Café, ela servia para a gente 2 vezes de manhã, na xicrinha, tudo bonitinho, 2 vezes de manhã e 2 vezes à tarde. Então, esse era o contexto desse exemplo que eu vou dar para vocês. Aí, a gente almoçava, e aí, para bater papo, pelo tempo passar, a gente ia lá, não era uma empresa que era do Sul, mas parecia muito com a Copenhague, imitava a Copenhague. Então, a gente tomava ali um café e uma água. E aí, neste momento que eu estava começando a fazer esse projeto de ajudar outras pessoas com suas finanças, seus investimentos, e aí eu comecei a ver se realmente fazia sentido essa questão de anotar todos os gastos, eu comecei a fazer comigo, eu não fazia isso antes, comecei a anotar todos os gastos e fazer uma planilha. Aí eu falei do café, porque uma das coisas que eu olhei na planilha, eu falei assim, cara, eu não quero ser um cara murrinha, de murrinhar um café e uma água, não é isso. Mas olha só, eu estou aqui em horário de trabalho, horário de expediente, eu tenho café a hora que eu quiser, cafezinho feito, passado na hora e tal, de qualidade, água. Aí eu deixo só para passar o meu tempo do almoço, eu vou lá, tomo um café e uma água na Copenhague, né? Não era Copenhague, mas parecido. E aí eu anotei, naquela época, uma água, um café, menos sete reais e pouco, tá? Numa cafeteria assim de padrão alto num shopping center, né? Num shopping. Aí eu falei assim, cara, aí eu peguei esse valor, multipliquei por 5 dias da semana, multipliquei pelos dias do mês e multipliquei pelos 12 meses do ano. Aí eu vi que eu gastava, sem precisar de um cafezinho, de R$ 2.000 por ano, que não tem necessidade. Não é você ir jantar com sua esposa, com sua família, você não vai deixar de tomar. Eu quero que você fique bem claro isso, que não é você entrar numa escassez, numa murrinhagem. Não é isso, tá? Eu estou dando um exemplo de que eu atentei para isso e falei, cara, isso eu não preciso, porque eu tenho aqui no meu trabalho, né? Então, e aí, se você quer realmente mudar a sua vida e fazer investimentos, você tem que ter atitudes como essa para sair da sua zona de conforto. Você pode ter duas opções. Ou você acha que isso é escassez e você não começa a investir, ou você muda o hábito e começa a investir e em pouco tempo você vai ter uma renda. Então, eu fiz um trabalho lá, comecei a investir esse dinheiro e outras coisas que eu não precisava, e eu já fazia investimentos, tá? E aí eu comecei a cortar outras coisas parecidas com essa que eu não precisava. Eu falei assim, cara, eu não estou precisando. Só que está no meu cartão de crédito, está em débito automático e eu estou pagando por coisas que é 20, 30, R$ 40 e não tenho a menor necessidade. Mais recentemente, né, uma pessoa também me chamou para. Ela falou assim: Rafael, eu quero organizar minhas finanças, eu vou me aposentar. E esse exemplo é bom porque ele pode ser usado para várias coisas aqui, né, que a gente já falou. Eu vou me aposentar e eu quero fazer uma viagem daqui a uns 3, 4 anos com a minha família. A gente está pensando entre a Europa e Nova York, não decidimos ainda. Só que, cara, eu vou me aposentar, eu não quero empreender, eu não quero fazer mais nada, eu quero só me organizar para poder ter uma vida melhor. E aí, eu sempre falo para as pessoas, cara, se você tem condição de criar um novo negócio, de vender alguma coisa, de dar uma aula, de, sei lá, para você criar uma renda extra e aí você fazer investimentos para não mudar tanto a sua rotina de vida. E as pessoas falam assim, tem gente que topa, tem gente que vai nessa vibe. Por isso que eu falei, não acredite quando a pessoa fala que você precisa, que você não tem que fazer conta do que você ganha, gasta recebe e gasta, porque o importante é gerar múltiplos negócios milionários. Pera lá, não é todo mundo que quer. Por isso que eu sou um pouco contra, porque eu converso com muita gente todos os dias sobre dinheiro. Tem gente que está doido para criar um negócio multimilionário, mas tem muita gente que ela tem certeza absoluta que não quer empreender.
Foi esse caso daí, dessa pessoa. E aí, eu falei para ela, ó, já que você não quer empreender, vai aposentar e tal, vamos ver aqui como é que tá os seus gastos. Aí ela foi lá, preencheu, depois de 7 dias trouxe para mim a planilha. Aí eu compartilhou, fui olhar, aí comecei a fazer algumas perguntas para ela. Vem cá, você assiste muito televisão? Aí ela falou assim, não. Aí eu perguntei, por que que você tem assinatura da Netflix, da Prime, da Disney Plus e da Claro TV? Ah, é porque os meninos, não sei o quê, a gente nem vê hoje e tal. Cara, mas era um tanto de despesazinhas ali de R$ 50 de um lado, R$ 50 de lado do outro, que ela nem via. E aí, isso foi um ponto que a gente bateu. Depois eu vi que ela tinha cartão de crédito que pagava anuidade. Gente, hoje você pode procurar cartão de crédito com sala VIP, com cashback, que você não paga anuidade. Ela pagava lá um negócio de milhas, cento e poucos reais por mês. Resumindo para vocês, para a gente passar para os investimentos, mostrar para vocês aqui um pouquinho de investimentos ainda hoje. Cortando essas coisas que eu fui perguntando para ela se ela tinha necessidade, se realmente ela usava, e ela falou que não usava, a gente descobriu R$ 1.000 da renda dela que podiam ser tirados dessas coisas inúteis para ela naquele momento e feito fazer investimentos. Aí eu fiz umas contas, cara, em 4 anos que ela estava querendo fazer essa viagem com a família, só essa economia dessas coisas inúteis passada para investimentos, eu fiz uma projeção de que ela juntar R$ 40.000. Ou seja, isso já é uma pessoa já que está para aposentar e que, tirando os gastos necessários, em 4 anos ia juntar R$ 40.000, o valor que na época era suficiente para ela fazer essa viagem que ela queria fazer. Aí eu te pergunto, na sua vida inteira, quantos milhões de reais que já foram gastos com coisas inúteis? Quando eu falo milhões de reais, é porque pouco dinheiro investido no longo prazo, você não tem ideia. É coisa assim, de milhões de reais mesmo. E às vezes, esses milhões de reais, eles podem vir de economias que você faz com coisas que você não precisa. Entende? Então, por isso que a gestão financeira, você olhar de forma inteligente para suas finanças, vai te levar para o próximo nível. E aí, quem sabe, você não chega em nenhum patamar de qualidade de vida que você não precise fazer conta mais. Essa que é o grande objetivo. Não é você ficar murrinho a vida inteira, né? É você fazer uma transformação, entrar no movimento. O movimento, às vezes, não é totalmente prazeroso, porque se você quiser mudar um pouquinho o seu estilo, a sua vida, para chegar num patamar mais alto, não tem como fazer isso sambando na Marquês de Sapucaí. Vai ser com dor e sofrimento. Você tem que se colocar, entender que isso vai tirar um pouco do seu desconforto, você vai ter que olhar suas finanças, vai ter que fazer economia, vai ter que abrir conta na corretora, vai ter que investir. O teu cérebro vai arrumar um monte de desculpas para você não fazer isso. E você vai procrastinar 10, 15, 20 anos. Com 20 anos, depois que você engatar nos investimentos, você fala, cara, se eu estivesse fazendo isso há 20 anos atrás, eu já tinha milhões, teria milhões de reais na minha carteira, e vou mostrar para vocês aqui, né, um pouco sobre isso, né, de como o dinheiro no tempo, pouco dinheiro, no, pouco dinheiro e muito tempo bem aplicado vai ser milhões de reais. Eu vou mostrar para vocês aqui na planilha. Quem está me vendo aqui no Instagram, se você quiser ver essas planilhas aqui, entra no Zoom, o link está na bio, né, que eu vou passar a compartilhar algum material aqui na tela, e aí você que está no Zoom talvez pode ficar um pouco perdido, mas, mas eu acho que assim, eu vou tentar passar o recado da melhor forma possível. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês aqui a tela e vou falar um pouco sobre isso. Deixa eu só perguntar para vocês agora aí se vocês estão vendo a minha tela, uns slides. Se alguém me dá aqui um feedback, que às vezes funciona, às vezes não funciona. Tá vendo aqui os slides? Quem pode me dar um feedback aí? Rafael Mota, Bruno, professor Dr. Fernando Cima, obrigado por você estar aqui. Alguém pode dar o feedback só se está vendo aqui a tela, o slide? Tá ok, tudo ok. Valeu, Rogério, obrigado, meu irmão. Nada. Ótimo. A Então, imagem e o videozinho. deixa eu ir aqui O áudio direto. tá bom.
aqui para... Eu estava falando para vocês aqui Não vou passar todos esses slides hoje, podem ficar tranquilos, mas eu quero só ir aqui numa coisinha que, como eu falei sobre isso, olha aqui, ó, olha o poder do dinheiro no tempo. Esse número aqui são números que eu passo para os meus alunos nas universidades, né? Muitos professores na Universidade de Brasília, lá em Campo Grande, já me chamaram para fazer palestra para alunos. E aí, eu, como aluno, está na faixa lá na faculdade, na faixa dos 18 anos de idade, então eu coloco isso aqui, né, para eles verem o poder do dinheiro no tempo. Você vê, uma pessoa que não vai nem empreender, mas se fizer isso aqui, veja como eu estou falando que isso transforma uma vida. Se você investiu, a pessoa que está com 18 anos, lógico, tem muitos profissionais aqui que podem investir 5, 10, 15, 100 mil reais, tá? Mas tem muita gente que está começando também. Então, para quem está começando e é mais novo, olha só, você investir 200 reais por mês, aí eu botei uma taxa média de longo prazo, 1% ao mês, não quer dizer que isso é fixo, né? Mas a gente consegue, e eu vou falar depois de como a gente consegue isso, não de forma, mas se você se posicionar no longo prazo, você pode ser que tenha esse tipo de investimento. Estou vendo o Moacir aí, quando eu vou vendo aqui as pessoas, eu vou agradecendo aí a presença, que respeito muito aí e gosto muito quando vocês estão aqui juntos. Então, olha só, a pessoa começa com 200 reais por mês, perto dos 18 anos. Em 10 anos, 46 mil, 15 anos fazendo investimentos, né? 99, aí já passou, já dobrou para quase 200 mil. Em 25 anos investidos, 375 mil, 30 anos, 700 mil, e em 40 anos, 2 bilhões 352. E aí eu quero chamar a atenção para vocês de quem começa a investir e desiste porque não vê resultado no curto prazo. Olha aqui a diferença. Nos primeiros 10 anos, você demorou 10 anos para juntar 46 mil. Olha, eu coloquei de propósito aqui, ó, entre 30 e 40 anos, também tem 10 anos. Os mesmos 10, aqui você juntou do ano 1 até o ano 10. Aqui do ano 30 até o ano 40, né? Do ano 31 até o ano 40. São 10 anos também. E investindo 200 reais também, a mesma coisa. Só que aqui, ó, nesses 10 anos, você, mais de 1 milhão, e fazer uma conta aqui, ó, mais de 1 milhão e 700, fazendo a mesma coisa. A mesma coisa que você fez nos primeiros 10 anos, você fez nos últimos 10 anos. Só que esses 10 anos aqui, ó, valeram 1 milhão e 700, enquanto aqui valeu só 46 mil reais. Por quê? O efeito juros sobre juros, juros sobre juros, vai virando uma bola de neve. Por exemplo, se você pega lá 100 mil reais no primeiro ano, você vai ter 10 mil reais de juros se for uma Selic aí de 10%. No segundo ano, você vai ter os seus 100 mil mais os 10 mil que você recebeu de juros. Então, entenda que os juros sobre juros se acumulam ao longo do tempo, que é a grande mágica do negócio. E eu sempre mostro esse gráfico porque muita gente não entra no movimento de investir, por vários motivos. Mindset, entra várias coisas ali. E quando entra, o nosso cérebro quer te tirar de uma coisa que é nova para você. Aí você fala assim, cara, isso não funciona, eu estou há 3 meses investindo, não deu nada. Eu falei, cara, você nunca vai ter nada em 3 meses. Entende? Então, a grande mágica está em você ser resiliente, persistente e fazer pelo menos durante 2 anos sem olhar para trás. Sem olhar se vai dar prejuízo ou não. Lógico, fazendo com orientação adequada. Porque se você entra em uma pirâmide, nesses investimentos que às vezes o gerente do banco te engana, o assessor da corretora também quer vender. Então, você tem que saber um pouquinho para saber manipular eles, não eles te manipularem. Né? Olha que interessante a tabela que tem aqui, ó. A tabela seguinte é exatamente isso aqui, só que de uma forma diferente. Deixa eu mudar aqui. Ó, então, nos primeiros 10 anos, né, nos primeiros 10 anos, isso, nos primeiros 10 anos, a gente teve um total de 46 mil reais. Dos 46 mil reais, o total aportado, ou seja, se você multiplicar 200 reais por 12 meses por 10, você vai encontrar 24 mil, que foi o valor da sua renda ativa, né, que você teve que tirar do seu salário para depositar. E
quantos que veio de juros agregados? 22 mil. Ou seja, 48% desse total aqui, ó, dos 46 mil, veio do juros sobre juros. Tá? Uma parte aqui veio do que você depositou e a outra parte veio do juros sobre juros. E aí veja que ao longo do tempo, o juros sobre juros vai exponencializando. Quando chegar em 40 anos, você vai ter 2.256.000 e 96% do dinheiro não foi do seu salário, não foi da sua renda, foi do juros sobre juros acumulados. Ó, o que você teve que depositar do seu salário, da sua renda ativa, foi 96 mil. Pode que ligar o som. Não, mas é que o fone, eu pus o fone, não... Foi do juros sobre juros. Tá? Então, isso é para vocês entenderem o efeito juros sobre juros. Aí, que o nosso tempo agora tá... Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, aproveitar para vocês também. Vou pegar aqui uma água. Se vocês quiserem tomar uma aguinha aí. Gente, está fazendo sentido para vocês aí? Espero que sim. Eu falei de manhã que eu queria entregar o melhor para você num curto espaço do tempo. Aí eu queria mostrar para vocês que vocês têm que entrar realmente em movimento, precisa de criar um desconforto, né, para gerar movimento. Quando você entra em movimento e você fica constante nesse movimento aí em 6 meses, um ano, cara, aí você vai levar esses investimentos para o resto da sua vida, porque você já vai começar a ver que isso é a melhor forma de se viver, é fazendo investimentos. E com esses investimentos você vai ter uma vida muito melhor. O que eu quero com investimentos não é nada além do que ter conforto, segurança, qualidade de vida, viajar. Minha filha mesmo, cara, eu vou viajar com ela para o Rio de Janeiro amanhã, domingo, e a gente está planejando aí uma foto, imaginando aí tirar foto, na verdade, né? Uma viagem para a Europa no meio do ano. Por quê? Aí nós já estamos fazendo uma programação financeira de fazer os investimentos para a gente arrecadar a grana e fazer isso aí de uma forma bem confortável, deixar tudo pago, né? Vamos falar então um pouquinho do que é uma carteira de investimentos que eu acho saudável para todo mundo começar. Então, eu vou começar aqui uns gráficos aqui que talvez as pessoas começam a se assustar, falando, nossa, começou a complicação. Então, gente, se desbloqueie de qualquer dificuldade que você possa imaginar, né? Porque as coisas são bem simples. Todo mundo que começa consegue fazer isso bem tranquilo. Então, eu vou dar para vocês uma ideia de aonde investir, tá? Esse gráfico aqui, eu vou falando, se por acaso não está vendo o gráfico, abre o som e fala, o gráfico não está aparecendo, mas acredito que está tudo ok, porque até agora ninguém falou nada, né? Então, esse gráfico aqui é um gráfico que representa várias teses de investimentos num período de 10 anos. Tá? É uma forma macro de ver a alocação de recursos, como várias séries de investimentos se comportam ao longo do tempo. Tá? Esse gráfico está um pouco aqui desatualizado, mas não tem problema não. A imagem que eu quero que vocês tenham, ela vai servir muito bem aqui, nesse exemplo aqui. Então, vejam, aqui ó, em 10 anos, essa linha vermelha aqui de baixo, tá, é a linha do Ibovespa, né, o índice aqui de ações no Brasil. Essa linha aqui acima do Ibovespa é a linha da inflação, que é medida pelo IPCA. Tá aqui, ó, IPCA, né, que é a inflação oficial medida pelo IBGE. Então veja que se eu pego aqui o Ibovespa no longo prazo, ele não corresponde nem aos ganhos acima da inflação. Ele fica abaixo da inflação. Então, o Ibovespa no longo prazo, ele não compensa. Tá? Estou mostrando para vocês aqui. Agora, Rafael, você está me dizendo que não compensa fazer investimento em ações? Não é isso. Eu acho que vale muito a pena fazer investimento em ações, porém, de forma inteligente, com profissionais certos, com pessoas que sabem fazer uma carteira de ações, juntando com opções, fazendo dividendo sintético, fazendo estratégias corretas, analisando corretamente as empresas. Tem muita gente que quer comprar ação e aí pega uma dica na internet, ou então vai no shopping e fala assim, eu gosto da Magazine Luiza e das Americanas. Quem comprou ano passado perdeu 90% do valor do dinheiro investido, sabe? Então, ações não é uma coisa assim para você ficar fazendo um hobby, comprar porque
né, você precisa realmente de estar junto com pessoas que entendem para você montar a estratégia correta. Porque o que eu quero mostrar com esse gráfico aqui é o seguinte: se você ficar comprando ações por conta própria, a probabilidade de você fazer uma carteira errada e não ganhar dinheiro, né, e com isso falar que investimentos não funciona é muito grande. Então, eu estou mostrando para vocês aqui através desse gráfico que investir na bolsa pura e simplesmente não vai funcionar. Você precisa de estratégias corretas, tá? Ó, para você ter ideia, essa linha aqui é a linha do Tesouro Selic, tá? É a linha do Tesouro Selic. Então, veja que se nos últimos 10 anos, porque o juros historicamente é muito alto, então se você tivesse aplicado só no Tesouro Selic, ao invés do índice do Ibovespa, nos últimos 10 anos, você teria ganho muito mais dinheiro. Essa linha cinza aqui, ó, é a linha do dólar, tá? Então, veja de novo, se você tivesse aplicado corretamente em dólares, né, não comprar dólar e botar dentro de casa, porque o dólar que você compra na agência para viajar é muito caro, tá? Não é esse dólar que eu estou falando, e ainda tem o risco de você perder o dinheiro. É você abrir uma conta nos Estados Unidos e mandar dinheiro para lá. Esse tipo de transação, o dólar é muito mais barato do que o dólar que você usa no cartão de crédito e o dólar que você compra na agência de turismo para você viajar. Porque a gente tem um dólar turismo e tem um dólar comercial. O dólar turismo, além de ser mais caro, ele ainda tem um IOF de 6%, ao redor de 6%. Tá? Para você investir no exterior, abrir uma conta e mandar dinheiro para fazer investimentos, o IOF é 0,38, ao invés de 6%, né? E é o dólar comercial que é mais barato que o turismo. Então, esse dólar aqui, ó, é o dólar comercial, tá? Então, veja que o dólar ele também respeita aí uma lógica de que é o seguinte: se existe risco no país, as pessoas vendem ativos e compram dólares para levar o dinheiro para fora do país. Isso acontece no mundo inteiro, porque o dólar, por mais que tenha aí o pessoal falar, vai perder para a China e tal, cara, a gente vai ficar 30, 40 anos ainda para frente de um dólar forte, né? E assim, mais forte do que ele pode perder potência em relação à China, mas vai ser, na minha opinião, sempre mais potente do que o real. Então, o que eu estou falando aqui é você comparar o real com o dólar e você sempre vai ganhar se você tiver investimentos em dólares, tá? E aqui, ó, a gente vê algumas correlações, ó. Aqui a gente vê a bolsa caindo, que é o vermelho, e o cinza, o dólar subindo. Por que que a gente está vendo isso? Porque aqui, ó, aqui é do janeiro de 2016, né? Foi quando teve o impeachment da Dilma. Então a gente está vendo para trás aqui um governo que estava muitos casos ali de corrupção, Operação Lava Jato, não sei o que, isso derrubou muito a bolsa, você vê, ó, ao longo de 10 anos veio derrubando a bolsa ali, né? Muitos anos aqui para trás também, e o dólar foi subindo. Por quê? Os investidores vendem empresas, vendem ações, compra dólar e leva o dinheiro para fora. Quando você vende muito uma coisa, você derruba o preço, a bolsa cai. Quando você compra muito uma coisa, o preço sobe, né? Então, isso aqui é um exemplo de que você olhar para os investimentos de forma adequada pode fazer o seu dinheiro render muito mais. Tem muita gente que às vezes vem fazer uma mentoria comigo e vê, ó, eu estou há 5 anos investindo na bolsa e não deu dinheiro. Aí eu falo assim, vamos vender tudo e fazer outra estratégia. Sério, sério. Cara, o que o Barsi faz, né, o Warren Buffett, eu sigo muito eles. Porém, a gente tem que abrir um parênteses, a gente tem que. Você não pode comparar a carteira do Barsi hoje com você começando. Talvez você tenha que replicar o comportamento do Barsi e do Warren Buffett quando eles começaram há 30, 40 anos atrás, não o comportamento deles hoje, tá? Que é bem diferente. Depois que você já tem milhões de dividendos todo mês, aí esses dividendos reaplicados geram um turbilhão de dinheiro, mas não é tão óbvio assim e demora 15, 20 anos. Né? O Warren Buffett, ele demorou, nessa estratégia de realocar os dividendos, ele demorou 15 anos para fazer o primeiro milhão de dólares dele. 15 anos. Tá? Então, não é no curto prazo. Hoje, ele ganha quase que $1 milhão por minuto de dividendos, mas demorou 15 anos para fazer o primeiro $1 milhão. Tá? Aí a gente tem aqui, ó, o índice de fundos imobiliários, o IFIX, que é esse marronzinho aqui, e a gente tem aqui o Tesouro IPCA, que é um índice lá do Tesouro também, que aqui a gente tem o Tesouro Selic, aqui tem o Tesouro IPCA. Então veja que
a gente fazer uma estratégia lá no Tesouro Direto com dólar e fundo imobiliário pode ser que dê mais dinheiro do que a Bolsa de Valores no Brasil. Né? Repito, não quer dizer que não tem que investir em ações no Brasil. Tem, mas não faça isso sozinho, porque a probabilidade de você se dar mal é de 97%. Tá? Quando eu falo 97%, a gente pega ali os fundos de investimento em ações. Tá? No Brasil, quase 90% dos fundos de investimento em ações rendem menos do que o Ibovespa, menos do que isso aqui. Então, montar uma carteira de investimentos em ações sozinho, a probabilidade de você perder disso aqui ainda é maior, ficar abaixo dessa linha aqui. Quer fazer sozinho? Cara, vai lá, compra Tesouro Selic, Tesouro IPCA, dólar e vai embora. Ponto. Entendeu? Com a estratégia de ações, a gente pode ganhar mais do que essas linhas aqui, mas tem que ser estratégias realmente corretas. E agora, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou juntar todos esses gráficos aqui, ó, e juntar com a Bolsa nos Estados Unidos, né, o índice de ações americano. Olha aqui o que dá. Ó. Estão vendo aí? Mudou aqui o gráfico. Todos aqueles gráficos que vocês viram anteriormente, eles estão comprimidos aqui. Ó. Eu gosto de botar separado, porque se bota junto, não dá nem para ver. Ó. Esse vermelhinho de baixo aqui ó, é a Bolsa, o cinza aqui é o dólar. Tá vendo? Ó? Aí a gente tem aqui a inflação, Selic e IPCA. E aqui a gente tem a Bolsa Americana, o índice de ações lá da Bolsa, o principal. São dezenas de índices. Esse daqui é o S&P 500. Então, veja a diferença da rentabilidade das ações no Brasil e nos Estados Unidos. Então, por isso que quando eu começo um trabalho de consultoria de investimentos, de mentoria, de aula de investimentos, e a pessoa fala assim, nossa, eu achava que ia começar a comprar ações no Brasil. E vocês estão vendo aqui que é uma das últimas coisas que eu faço é comprar ações no Brasil. Pode hidratar, gente. Vocês têm o hábito de tomar bastante água, hein? Eu vou passar a falar mais disso, né? De hábitos que levam à riqueza, sabe? Então, tomar água, fazer exercício físico. Para quem não faz, para quem não mexe com isso, eu vou começar a incentivar bastante nos meus programas, porque eu percebi isso. Tá? Você cuidando da sua saúde, eu quero só ganhar dinheiro. Cara, o seu corpo é uma máquina que tem que gerar ideias, que tem que gerar energia, que tem que ter disponibilidade, sabe? Que tem que ter saúde. Então, se você quer começar a fazer investimentos e você ainda não faz exercício físico, começa a fazer exercício físico, porque isso vai te dar ideias, vai te dar, vai colocar o teu cérebro trabalhando de outras formas e aí talvez fique mais saudável, mais fácil para você encarar o desafio de mexer com investimentos. Tá? Toma água, de hora em hora, tomar aí 300 ml de água, tomar uns 3, 4 litros por dia, dependendo do seu peso. Isso vai fazer você criar riqueza, porque o seu corpo bem cuidado, sua mente bem cuidada, vai elevar você a um patamar muito mais alto. Porque não adianta fazer investimento e juntar 2 milhões de reais na conta e depois não ter saúde para gastar o dinheiro de forma que a gente sempre sonhou, né? Então, vai cuidando da saúde juntos, porque hoje a gente precisa de dinheiro, depois a gente vai precisar de saúde, né, para poder gastar o dinheiro. Pega esse código aí. Faz sentido para você? Então, veja, esse índice verde aqui ó, é o índice do S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana. Aí, vamos falar um pouquinho de números aqui. Na Bolsa Brasileira, a gente tem aproximadamente 400 empresas listadas. Na Bolsa como um todo, ó, 400 empresas. Nos Estados Unidos, são mais de 20 mil empresas, mais de 20 mil. O Brasil, ele representa, em termos de ativos na Bolsa, 0,8%, é menos do que 1% dos ativos globais. A Bolsa, os Estados Unidos, ele representa praticamente 50% de tudo que é negociado nas bolsas no mundo inteiro. Então, é o mundo inteiro, a metade, os Estados Unidos, a outra metade. Entende? O Brasil, menos de 1%. Então, por que eu estou falando isso? Porque se a gente investir em ações, não faz sentido para você. Vê se faz sentido você investir em empresas, quanto mais sólida a empresa for, melhor. Quanto mais renda a empresa gerar, melhor. Quanto mais tempo de duração a empresa tiver, melhor. Quanto mais tecnologia embarcada na empresa, melhor. Quanto mais a empresa domina o mercado global, melhor. Concorda com isso? Concorda? Faz um joinha para mim aí. Então, nos Estados Unidos, quais empresas que a gente tem dentro desses índices aqui? Ó? Google,
Amazon, Facebook, Tesla, Microsoft, Nvidia, Zoom, ou seja, grandes empresas que dominam o planeta, têm muita tecnologia embarcada, são empresas multimilionárias, multibilionárias, né? São empresas que já estão no mercado há muito tempo, que têm uma atuação global. Então, por exemplo, se o Brasil, vamos supor, é exemplo, tá? Não estou falando que isso vai acontecer. Se o Brasil quebrar, as lojas americanas quebram, Magazine Luiza, porque ninguém vai ter dinheiro para comprar nada lá. Se os Estados Unidos quebrarem, a Apple não quebra, a Microsoft não quebra, a Amazon não quebra, por quê? Elas não atuam não só nos Estados Unidos, elas atuam no mundo inteiro e com receita em dólar. Então, se um único país quebrar, não afeta tanto quanto uma empresa que só está em um país, sabe? Então, ali a gente tem empresas realmente globais. Então, juntando toda essa lógica, eu mostro para você que a gente pode investir em ações no Brasil, sim, mas com estratégias corretas, tá? Agora, o mais óbvio para mim é ter ações nos Estados Unidos, fora do Brasil, em empresas globais. Você pega, por exemplo, a Apple, é a maior empresa do mundo em termos de valor de mercado. Para você, no Brasil, chegar no valor da Apple, você tem que pegar todas as empresas da Bolsa no Brasil, multiplicar algumas vezes para chegar na Apple. E a Apple é uma das 20 mil empresas nos Estados Unidos. Nesse índice aqui, ó, esse índice chama S&P 500, está aqui, ó, S&P 500. Por que é S&P 500? Porque é um índice que ele contém as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É só um índice para representar as 20 mil. No Brasil, a gente tem mais ou menos 400 empresas e o índice da Bolsa, o Ibovespa, tem mais ou menos ali 70, 80 empresas, dependendo do mês que a gente olha, sabe? Então, aí o que já são 9 horas aqui, já são 9 da manhã, o que eu vou fazer amanhã em termos de investimentos, tá? Em termos de mostrar para vocês o que a gente chama de breakdown, né? De abrir aqui a carteira. Vai ser o seguinte, eu vou pegar, vou dar algumas teses de investimentos do Brasil, em termos de fundos imobiliários, estratégias para se dar bem nas ações, e vou falar bastante também desse mercado aqui, que é o mercado americano, que eu estou mostrando para vocês, que realmente surpreende, né? Então, eu vou falar para vocês, deixa eu interromper aqui um pouquinho o compartilhamento, para vocês se ver aqui. Então, amanhã eu vou estender essa parte dos investimentos, mostrando o seguinte, como que é a minha tese, né? Lembra que eu falei que o objetivo aqui é mostrar a melhor tese de investimentos para 2024 para você. Como eu mostrei para você ali, que a melhor tese de investimentos ali talvez esteja nos Estados Unidos, em termos de ações, tá? No Brasil a gente tem boas teses de investimento também. Não confundem, não quero em pouco tempo aqui, eu quero entregar o melhor, mas também eu quero que deixe as coisas bem claras, tá? Porque eu preciso talvez mais tempo para explicar com mais detalhes. Então, como é que eu distribuo a carteira de investimentos lá nos Estados Unidos, dado que é uma Disneylândia dos investimentos? Lembra, aqui a gente tem 400 empresas, com liquidez no índice tem umas 80, lá tem 20 mil. Então, como é que eu divido isso? Em 4 quadrantes, né? Quatro janelinhas de investimento. A primeira, a mais conservadora, uma janelinha de renda fixa, que eu vou compor ali de bonds. O que é bonds? São títulos de empresas que pagam juros. Né? Por exemplo, você pega lá uma empresa grande que paga dividendos, que assim, uma empresa que está querendo fazer uma arrecadação igual a debêntures no Brasil, né? Então a gente tem ali bonds, a gente tem títulos de empresas globais, empresas multibilionárias que pagam juros. Então é renda fixa americana e junto com o Tesouro Americano, que hoje está pagando 5% ao ano, é a parte da renda fixa. Depois a gente tem empresas americanas que são boas pagadoras de dividendos. Eu tenho mapeado aqui mais ou menos 40 empresas melhores pagadoras de dividendos nos Estados Unidos. Por quê? Pô, se é para receber dividendos, eu quero receber dividendos em dólares, né? Porque receber dividendos em pesos venezuelanos, em pesos argentinos, não compensa. Infelizmente, a moeda desses dois nossos vizinhos aqui
se deteriorou. Então, você receber dividendos em dólares é uma coisa, receber dividendos em pesos é outra, né? E receber dividendos em reais é outra. Então, eu vou mostrar para vocês uma carteira de dividendos nos Estados Unidos. Estou vendo aqui a Cris aqui também. Cris, obrigado por você estar aqui. A Justina, estou vendo aqui o iPhone do João, o Moacir, já falei. Eu quero muito honrar cada um que vocês estão aqui num sábado de manhã e amanhã, domingo de manhã também, quem puder. Vou passar o link lá no grupo Mentor Fim e contar com vocês amanhã. Então, bora lá. Então, é a primeira tese nos Estados Unidos, juros. A segunda tese, dividendos. Aí, terceira tese nos Estados Unidos, ações para crescimento. Que é o quê? Uma empresa que paga muito dividendos é uma empresa que já cresceu muito. Tá? Não existe uma empresa que está crescendo pagando dividendos. Até porque, se vocês sabem, a Amazon, eu acho que agora, depois de 40, 30 anos, sei lá, que a Amazon tem 20 anos, não sei, agora nos últimos 3, 4 anos que passou a pagar dividendos. Porque ela estava crescendo tanto. E aí é o seguinte, ela sempre com tantas grandes ideias que ela pega o dinheiro, em vez de pagar dividendos, ela investe na própria empresa para aumentar, expandir o seu negócio. Então, a Amazon saiu de um negócio lá atrás que só vendia livro, né? A Amazon só vendia livro na internet, e hoje ela tem até foguete que vai no espaço. Então, para ela fazer isso, o lucro que ela foi gerando, ela não pagava dividendos. Ela investia na própria empresa e virou um monstro de tecnologia que já domina o planeta, dominou nos últimos 10 anos e vai continuar dominando nos próximos 10 anos. Então, está junto de empresas como essa. A gente tem que estar realmente junto ali de empresas como essa, porque dividendos, né, geram dividendos em dólares, gera dividendos em dólares. Uma empresa que dominou o planeta nos últimos 10 anos das suas tecnologias, saiu lá de vendedor de livro para ter até foguete, né, ter até foguete, lançar foguete no espaço. Então, a gente tem que estar junto com essas empresas. Então, então, são as 4 teses. Da renda fixa, né? Tem ali a renda fixa. Temos a renda fixa americana, empresas pagadoras de dividendos, empresas de crescimento, empresas que já não pagam tanto dividendos, mas que podem expandir os seus negócios e crescer exponencialmente, e com isso a gente crescer junto com elas. Eu tenho mapeado também, junto com a equipe lá nos Estados Unidos, mais ou menos 30 empresas desse tipo, sabe? São empresas que talvez vocês nem conheçam tanto, mas que podem vir a ser uma próxima Google, Facebook. A gente tem que ter essa tese de investimentos também. E, por último, a quarta alocação lá nos Estados Unidos é empresas globais. Por quê? Isso protege muito o patrimônio. A gente tem aqui grandes empresas que estão no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos, não é só no Brasil, né, que a gente faz investimento. Mas um pequeno percentual a gente pode comprar de ações de empresas que estão na Europa, na Alemanha, na Inglaterra, na Austrália. Então, eu vou mostrar também amanhã essa carteira de ações globais. Quero agradecer aqui ao meu grande parceiro, ali, o Rogério Calazans, pessoa que eu tenho muita admiração, e obrigado por ter entrado aqui. Então, resumindo para vocês, eu mostrei um pouco aqui da carteira de investimentos no Brasil, a carteira global, né? Mostrei para vocês que uma carteira de ações americanas, ela tem uma probabilidade muito grande de multiplicar muito mais a renda do que no Brasil. E aí a gente vai, não sei se você tem uma dúvida aqui, mas porque é uma coisa que está sendo falada, para quem está acompanhando um pouco mais a economia, os investimentos, a gente tem algumas dúvidas do tipo: os Estados Unidos está enfrentando juros altos e inflação alta. Isso afeta essa nossa mentalidade aqui, esses investimentos? Claro que afeta. Então, no ano passado, a gente estava muito com a expectativa de que pudesse ter uma crise maior no mercado americano por conta de uma inflação alta, de um juros alto que os Estados Unidos praticamente nunca enfrentou, ou pelo menos nunca teve nos últimos 30 anos, né? Uma inflação tão alta e um juros tão alto lá. Então, muita gente apostou, inclusive eu estava de que isso pudesse acontecer, de que a Bolsa Americana pudesse dar uma mergulhada forte. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. É ótimo, porque as grandes fortunas foram feitas no mercado financeiro justamente quando tem grandes quedas.
Então, quando você escuta alguém falar o mercado americano está perigoso, sabe o que você tem que fazer? Abrir urgentemente uma conta nos Estados Unidos e mandar dinheiro para lá. Aí, se você acha que esse perigo está realmente elevado, não aplica na bolsa, aplica na renda fixa, sabe? Aplica na renda fixa americana, que é a mais segura do mundo. Por quê? Porque se tiver uma crise nos Estados Unidos que vai afetar o mundo inteiro e derrubar a bolsa americana, você já está com o dinheiro lá em dólares, e aí vamos supor que a bolsa caia 30%. Aí você pode pegar o teu dinheiro da renda fixa e comprar a bolsa barata e aí ganhar dinheiro. Foi assim que o Warren Buffett, George Soros e muitos outros, né? Tem muito livro de investimento aqui, grandes investidores, o Roberto, os grandes mentores de investimentos, eles fazem isso, eles mantêm dinheiro em liquidez, em dólares, e quando acontece alguma catástrofe ou alguma oportunidade em qualquer lugar do mundo, eles estão prontos para agarrar essa oportunidade. Entende? Então, se você é daqueles que acham, igual eu achei durante todo o ano de 2023, que poderia haver um crash maior nos Estados Unidos, por conta da inflação, por conta da taxa de juros por lá, então, se você acha que isso vai acontecer e você não tem uma conta lá ainda, está na hora de você ter uma conta, depositar dinheiro na renda fixa, né, e esperar que isso aconteça. Agora, de dezembro para cá, a gente já começou a ter uma ideia de que essa queda brutal não vai acontecer dessa forma. Pelo menos é o que o cenário está se redesenhando. A gente tem são dois. Quando a gente está nesse patamar do mercado, tem dois termos que os economistas usam, né, que é o hard landing e soft landing, que é o pouso suave ou o pouso drástico, né, o hard. Então, se o ano passado a gente estava mais por hard landing, que é o pouso forçado, ou seja, a bolsa cai. Agora a gente já está migrando para uma ideia de soft landing. O que é um soft landing? Que a bolsa americana ela pode não cair rápido, não cair muito, mas ela pode meio que ficar de lado e cair de pouquinho em pouquinho. Então, com essas ideias, como que a gente manipula ali nosso dinheiro, falando o mesmo exemplo, serve para o Brasil e para os Estados Unidos. Vamos supor que eu estou com medo da bolsa cair, aqui e lá. Então eu boto lá 90% do meu dinheiro na renda fixa. Agora, eu não mexo com nada de ações. Agora, eu já estou achando que a bolsa pode começar, os juros podem começar a cair, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e com a queda dos juros, naturalmente, as ações das empresas vão começar a subir. Então, vamos supor, eu estava lá o ano passado alocado 90% em renda fixa, eu posso ir desalocando 2%, 3%, 4% e alocando em empresas de dividendos, alocando em empresas de crescimento, alocando em empresas globais. Sentiram a lógica? Como é que é? Não é assim, vou alocar agora porque eu quero isso aqui. Não, você tem que ver o contexto como um todo do que está acontecendo no mundo e, a partir deste contexto, você fazer a alocação do seu recurso. Porque eu lembro, de novo, o Barsi, o Warren Buffett, o John Templeton, dezenas de outros investidores, eles não ficam ricos, não ficaram ricos e bilionários com esse negócio, vou lá comprar. Não, é tudo feito estrategicamente. Né? O Buffett, por que ele ficou bilionário? Porque ele teve a estratégia, a vida dele inteira. Ele fala o seguinte, 30% do meu patrimônio total é caixa. Ele nunca aplicou assim, esses 30%. Né? Só em momentos de crise. Aí o que acontece? Aconteceu lá o problema das torres gêmeas. A bolsa caiu 50%. Aí o que ele identificou? Grandes empresas que ficaram de graça. Aí ele vai lá, compra, triplica o patrimônio em 1 ano e meio, 2. Aí teve o subprime nos Estados Unidos. Né? Muita gente estava com todo o dinheiro investido, a bolsa caiu 50%. E aí, o que tinha para fazer? Esperar. Pessoas como o Warren Buffett, o que fazem? Pega o caixa e compra naquele momento de estresse. E aí triplica o dinheiro em 2, 3 anos. Agora, quando teve o Covid, eu estava acompanhando mais de perto os movimentos do Buffett, e é justamente isso. No ano do Covid, o Buffett ele saiu do patrimônio dele do ano anterior, que era 80 e poucos, 90 bilhões de dólares, e passou 100 bi de dólar, ganhou 10 bi de dólar um ano após a pandemia. Por quê? Porque ele foi lá,
empresas no mundo inteiro ficaram baratíssimas por conta do crash da bolsa, todo mundo vendendo sem lógica. Quer dizer, a lógica é o seguinte: eu não sei o que vai acontecer no mundo, eu preciso sacar o dinheiro. E aí, pessoas como o Buffett, que tem um caixa lá, vai lá e compra as empresas baratas. Por isso que eu falo, a gente tem 4 quadrantes de investimentos: renda fixa, empresas que pagam dividendos, empresas de crescimento, que não pagam dividendos, e empresas globais. E aí eu vou mexendo nesses 4 quadrantes, dependendo da situação. Por exemplo, o ano passado estava muito obscuro para mim se a Bolsa Americana ia ter um hard landing, que é uma queda brusca. Então, com os meus alunos e tal, a gente negociou ali, cara, 80%, 70% da carteira, dependendo da pessoa, até 90% em renda fixa. Porque tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente estava tendo maior juros dos últimos anos, né? O Brasil 13,75 de juros e os Estados Unidos 5 e pouco por cento, que é normal nos Estados Unidos, a gente tem uns juros do título público de 0,25, de 0,5% ao ano. Estava 5%. Então, vamos aproveitar a renda fixa. E aí, agora, a gente está nesse meio do caminho. Vai ter uma queda brusca na Bolsa ou vai ter o soft landing? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Então, a gente já tem que começar a fazer a realocação. Essa semana mesmo, eu vou viajar com minha filha. Semana que vem, eu vou chamar todos os meus alunos para conversar e falar assim: olha, vamos começar a aportar um pouquinho mais em ações, porque a probabilidade de que esse hard landing não aconteça, né? Então, a gente pode arriscar um pouquinho mais no mercado de ações e a gente antecipando esse movimento, a gente pode ter uma probabilidade de sucesso bem maior. Olha, eu prometi que ia falar de 8 às 9, já são 9h20. Eu quero deixar aqui então um conteúdo bem forte para a gente conversar amanhã, abrindo um pouco mais as carteiras de investimentos, né? Deixa eu abrir aqui, eu queria que vocês aqui agora abrissem para perguntas. E deixa eu só tentar aqui, galeria. Eu botei aqui em galeria, espero que vocês estejam. Deixa eu tirar aqui o PIN também aqui do meu. De marcação, que aí eu acho. E aí eu queria fechar esse conteúdo do jeito que está até agora. Lembrando que eu vi que muita gente entrou depois. Eu gravei a aula está sendo transmitida pelo Instagram, mas no Instagram não tem os gráficos, né, que foram mostrados aqui. Acho que foi bem relevante ter mostrado os gráficos. Eu vou subir essa aula no YouTube. Tem gente que fala assim: você não sabe vender, porque tem que gerar escassez e só quem está ao vivo. Não, eu vou subir a aula no YouTube e quem quiser ver depois, desde o começo e quer compartilhar, vai poder ver isso. É bom, inclusive. Sabe o que é ruim de falar isso? Porque eu faço isso para ajudar, né? Porque eu quero realmente compartilhar o conteúdo. É o que o meu coração queima, de ensinar uma coisa que eu aprendi durante 30 anos e durante 20 anos eu aprendi e ficou só para mim, sabe? Então é uma coisa que queima de falar. Agora, quando eu falo para você que vai ter o vídeo no YouTube, o que vai acontecer? A pessoa amanhã não vai levantar às 8 da manhã, pô, às 10 da noite, eu vou lá e vejo no YouTube, a hora que eu quiser. Sabe o que acontece? Eu também já fui muito assim. Você não está na hora, não está sentindo a energia da hora, aí depois você fala assim: eu tenho que ver a aula do Rafael. Você não vai ver mais, já passou. Aí a probabilidade de você ver isso depois vai ser mínima e você perdeu uma oportunidade de pegar um conteúdo de uma pessoa que trabalhou num dos maiores fundos de pensão, em vários maiores. Trabalhei no fundo de pensão do Banco Central. Na época tinha 6, 7 bilhões de reais de patrimônio. No fundo da Caixa, que na época tinha 60 bi, hoje tem 100 bi. E aí eu fui o gerente, foi o meu maior cargo de gerir mesmo o fundo de 1,5 bilhão. Então, assim, o que eu estou passando para vocês aqui hoje, tem muita coisa que vocês aprendem na internet, com o pessoal que trabalha aí com investimento e tal. Cara, mas eu vejo assim, que falta muita coisa, porque falta de dados técnicos mesmo, sabe? De quem realmente trabalhou lá dentro do negócio. Então, estou avisando que eu vou deixar, que eu vou gravar, que eu vou fazer o upload no YouTube, para vocês verem, reverem e compartilharem. Mas eu quero que o compromisso de vocês aí amanhã às 8 da manhã. Fechado ou não? Aí vamos perguntas aqui. Quem quiser fazer pergunta aí, levanta a mãozinha, abre o áudio e vamos aí, vamos. Quiser, por exemplo,
dar um feedback aí do que aprendeu de hoje, me falar assim, pô, valeu a pena, realmente estava dentro das minhas expectativas aí, ou superou as expectativas. Vamos lá, vamos conversar um pouco aí, gente. Me ajuda. Ô, Rafael, Ó, Rogério, tá vendo? Quando o cara é líder, ele é o primeiro que pega no microfone, não tem jeito. bom dia. Eu estou viajando, não pude acompanhar tudo, então de repente eu corro o risco de fazer uma pergunta repetitiva, tá? A minha pergunta é o seguinte: não existe o risco de eventual ganho agora, por exemplo, abrindo a conta nos Estados Unidos, fazendo aporte, qualquer coisa que seja arriscando em ações ou em renda fixa, mas de os ganhos ficarem diluídos por conta de uma eventual queda do dólar? Porque eu estava lendo essa semana, eu não me lembro agora quem eram os analistas aí, mas eles dizendo que havia uma probabilidade do dólar fechar de 4,30, às vezes um pouco menos, nesse ano de 2024. Carlos, a sua pergunta é bem relevante, bem. E o que eu falo é o seguinte: é, a força do dólar, o dólar ele domina o mercado desde a década de 70, né, quando teve lá o acordo de Bretton Woods, que antes o mundo fazia as transações com base no padrão ouro, na década de 70 mudou para o padrão dólar, né? Então a gente tem aí 50 anos mais de o dólar sendo a coisa mais poderosa de conversão no mundo. E desde quando eu comecei a fazer investimentos, eu tive a preocupação, né, e fui a orientação de ter um portfólio em dólares. E desde quando eu comecei, há 20 anos atrás, assim, especificamente em dólar, que a gente escuta perguntas como essa: e se o dólar cair? E quando eu comecei a escutar essas perguntas a primeira vez, o dólar era 1,20. A gente lembra lá atrás, o dólar ficou 1,20, depois ficou 2 e pouco e tal. Então, o que eu convido as pessoas é assumirem esse risco do dólar cair frente ao real no curto prazo. Por quê? Duas coisas. Primeiro, como gestão do seu patrimônio, porque se o seu patrimônio está só em reais, a gente não sabe o que vai acontecer em 10, 15, 20 anos. Então, você ter parte do seu patrimônio dolarizado vai te garantir no longo prazo. Muito embora, no curto prazo, pode ter uma queda do dólar? Pode. Contra essas oscilações, a gente nunca brinca com ela, porque pode acontecer. Tanto é que eu falo para todos os meus alunos: Rafael, eu quero investir, mas daqui a um ano eu quero sacar, porque minha ideia é trocar de casa. Eu invisto em dólares? De jeito nenhum. Porque você pode comprar um dólar hoje a 5, ele está a 4,30 daqui a um ano. Pode acontecer, pode. Não é assim, nem acho que vá, tá? Tão longe assim, mas pode acontecer. Agora, falando em 5, 10 anos, Calazans, eu acredito muito de que o dólar vai estar maior do que o real. Porque você vê, eu te mostro um gráfico lá de 10 anos e sempre vejo o dólar acima do real. Se eu pegar qualquer período de 10 anos, eu consigo ver isso também. Porque no longo prazo, o que vai contar é o seguinte: para ter um dólar mais fraco, um real mais forte, a gente precisa falar o seguinte: o Brasil ele vai começar a crescer exponencialmente a ponto de atrair grande capital, grande movimento de capital estrangeiro, né? Porque o dólar só vai cair quando vem dólar para dentro. O cara pega o dólar, tem que comprar real para fazer o dólar cair. Não tem como. Tem que estar de dólar circulando aqui. Oi? Não, só comentei, Fê, tem que ter dólar circulando aqui. Quanto mais dólares circulando internamente, é o que gera a queda a valorização do real, né? A queda do preço do dólar. Então, assim, eu não consigo ver o Brasil. Eu consigo ver o O Brasil. cenário não está próximo. Então, assim, eu não consigo ver um Brasil crescendo tanto a economia a ponto de atrair infinitamente capital estrangeiro para derrubar tanto assim. Agora, por exemplo, vamos supor, o Brasil é o país do agro, né? Então, vamos supor, se tem. Às vezes acontece isso em alguns anos. Por exemplo, na guerra da Ucrânia, aconteceu isso foi fácil de ver. Ó, a gente teve problema de commodities ali na Rússia, na Ucrânia. As commodities no Brasil subiram de preço exorbitantemente, logo em seguida da guerra da Ucrânia. E aí, logo em seguida, a gente estava esperando o dólar subir, o dólar caiu. Por quê?
muita gente exportando commodities, aí veio mais dinheiro para o Brasil por conta de venda das commodities. Sabe? Então, você vê que movimentos pontuais assim acontecem, sabe? Agora, o Zoom caiu aqui. Caiu, né, gente, o Zoom? Ainda bem que eu voltei. Não sei até onde que eu falei, até onde vocês ouviram. Commodities. Para mim aqui Até a foi parte do contínuo. commodities. Foi Ah, muito, para mim caiu, foi até o commodities. Legal. Então, assim, a gente pode, por exemplo, os preços das commodities podem subir por conta de crises globais, a gente exportar mais e, com isso, o dólar dá uma arrefecida aqui, tá? Então, pode acontecer. Agora, você vê, a diferença de longo prazo no ganho da Bolsa nos Estados Unidos para a Bolsa brasileira, no longo prazo, é muito grande. Então, por mais que você tenha uma redução no dólar, talvez você vai compensar isso ganhando dinheiro nos investimentos por lá e tirando um pouco do risco de ter dinheiro só no Brasil em reais, sabe? Então, pense na proteção que isso pode gerar e no longo prazo. Agora, no curto prazo, o dólar pode cair? Pode. Então, o que eu recomendo? Eu quero fazer investimentos em dólares. Aí, vê a tua renda total, vê o teu patrimônio total e fala assim, eu quero chegar a ter 100 mil dólares nos Estados Unidos. Cara, compra 500 hoje. Mês que vem compra mais 500, daqui 2 meses, e aí vai fazer aportes mensais de 100, 200, 300, 500, de acordo com o patamar de todo mundo aqui, dependendo do seu patamar. Por quê? Se o dólar hoje está 4,90 e chegar a 4,30, cara, você foi comprando aí ao longo do tempo, sabe? Eu comecei a fazer meu primeira vez que eu mandei dinheiro lá para fora, o dólar estava 2 e pouco. Aí caiu para 1,90, já bateu 4, né? Tem mais 5, 6 anos. Então, eu acho que para o longo prazo vale a pena. Eu estou meio travado aqui de novo. Rafael, não sei se você indica, inclusive, qual, por exemplo, banco para abrir conta, tudo isso. Tem como pegar essa assessoria com você? Tem sim. Tem sim. Até isso que eu ia perguntar também. Sobre corretoras que a gente possa estar investindo nos Estados Unidos. E eu também vi uma pergunta aqui no chat, que eu achei um pouco interessante comentar também. E tem um rapaz aqui que falou que está fazendo um investimento de dólares pelo Banco Inter, né? Queria saber também se isso seria válido, se procedia essa ideia. Foi o Gustavo Miranda que fez a pergunta, né? E eu achei muito interessante a pergunta dele. Ele diz aqui: eu invisto nos Estados Unidos pelo Inter Security Banco Inter. O que acha dele? O que acha dela? Então, eu também achei muito importante essa pergunta e interessante. Eu gostaria que você desse uma opinião. Legal, vou te responder, Xará. Obrigado pela pergunta aí. Assim, um dos motivos pelos quais eu gosto de investir nos Estados Unidos, fora a rentabilidade, o país mais desenvolvido, todo o ecossistema lá é bem mais desenvolvido. Hoje eu gosto de investir nos Estados Unidos igualzinho um americano investe. Então eu vou lá, eu tenho contatos nas corretoras de lá que abrem a conta para mim, para os meus alunos e tal, abro lá e eu tenho assessoria lá dos americanos, brasileiros que trabalham em empresas americanas, tá? É como eu gosto de fazer hoje, porque um dos motivos é o seguinte: se em algum momento, vamos supor, a gente está torcendo e trabalhando para que o Brasil dê certo e que cresça e que fique um país mais livre e um país cada vez melhor. Mas não depende só da gente, depende do governo, depende de muita coisa. Se acontecer algum problema lá na frente, tiver, um problema com a minha renda no banco aqui, impostos elevados, impostos excessivos, travar saque e tal, não acho que vai acontecer. Mas, se isso acontecer, eu tenho um patrimônio lá fora, numa empresa americana, não é uma empresa brasileira, que eu tenho certeza que é o seguinte: se eu pegar e viajar para lá, eu vou ter o meu dinheiro lá protegido. Tá? Então, é como eu gosto de fazer. Agora, você fazer pelo Inter. O Inter tem uma conta internacional que eu acho legal para quem está começando. A Avenue também tem uma conta internacional. Agora, já abrindo o jogo para vocês, eu faço um câmbio direto para uma conta lá nos Estados Unidos. Tá? Quando eu vou comparar a mudança, o câmbio que eu faço para o Inter, a parte internacional do Inter, a Avenue, nas empresas brasileiras, eu pago em média 6% mais caro
do que fazendo uma remessa de uma corretora de câmbio para uma corretora nos Estados Unidos. Tá? Então, o Inter eu acho muito legal para quem está começando. Eu quero investir R$ 100 por mês em dólares lá na parte internacional do Inter. Cara, eu recomendo. A Avenue também. Só que hoje eu já evoluí para assim, eu abro uma conta lá numa corretora gigante americana, temos assessoria de pessoas americanas que trabalham lá 20 anos, 30 anos de Wall Street. Então, o resultado final é muito maior e a economia é muito maior, porque o brasileiro investindo fora pela empresa brasileira está pagando mais caro do que for direto na empresa americana, tá, Rafa? Mas o Inter você acessa grande parte dos ativos, a Avenue também, mas tem esse porémzinho aí que você pode melhorar. E aí é aquilo que o Calazans falou, levantou a bandeira, o dólar pode cair no curto prazo? Pode, porém, não deixa de fazer os aportes periódicos, porque você pode, não fica chateado, comprei o dólar 4,90, baixou para 4,50. A ideia é o seguinte, é 4,50? Então eu vou comprar mais a 4,50. Chegou a 4,30, eu vou comprar a 4,30. Porque a probabilidade de, no longo prazo, esse dólar voltar a subir, a probabilidade, tá, é muito grande, dado todo o ambiente nacional e internacional. Sem falar no que eu mostrei para vocês. As carteiras de investimentos lá são assim, é como se você fosse no escorregador no parquinho na sua quadra e fosse para Disneylândia, né? Então lá é a Disneylândia dos investimentos. Então vale a pena estar por lá. Mais uma pergunta aí? O Erasmo está ali, Nicole, Regina, Carminha, Renan, o Carlão, grande amigo meu, a Beth, Gustavo Miranda, deixa eu ver mais quem estou vendo aqui. Rogério Oliveira, Renato, Regina, Carminha está aqui. Muito legal, cara. Ana Carolina, Raquel. O pessoal não gosta de mostrar a carinha, né? Mas tá bom. Olá, Rafael. Sim, boa tarde. Cadê quem está falando? É a Justina, consegue me ouvir? Oi, Gina, tudo bem? Como é que você está? Tô bem, obrigada. Feliz ano novo. Eu também. Obrigada. Olha, eu deixei uma pergunta no chat. Quais são os passos necessários para a abertura de uma conta bancária nos Estados Unidos com o objetivo de fazer a renda fixa? Aplicação. Tá, eu vou expandir um pouco mais sobre isso amanhã, tá? Falar um pouquinho mais sobre isso. É assim, a gente pode escolher. Eu estou vendo teu sotaque. Você está no Brasil ou não? Eu estou em Angola. Ah, tá. Porque aí, porque assim, aqui no Brasil a gente tem algumas instituições que a gente pode fazer as contas, igual o Rafa perguntou aqui, né? Fazer na Avenue, no Inter e tal. Quebra um galho para começar. A Angola, não sei se tem alguma instituição assim, mas a gente pode pesquisar empresas americanas, tipo assim, Interactive Brokers, Charles Schwab, American Trade, são corretoras grandes dos Estados Unidos. Infelizmente, a gente, quando você entra lá no site da corretora sozinha para fazer esse processo, tem algumas corretoras que não aceitam investidor estrangeiro, tá? Tem as que aceitam, por exemplo, a Interactive Brokers, mas a forma mais fácil é a gente achar um assessor que vai abrir a conta para a gente. Eu vou falar um pouco mais sobre isso amanhã, não ia falar mais já que você fez essa pergunta. Estou vendo também, agora que eu abri aqui o chat, né? O Gustavo falando que ele investe nos Estados Unidos pela Inter também, pela Intersecurities. O que acha dela? Eu falei aqui. Eu acho que para começar tá ótimo, mas uma hora, se você puder fazer um upgrade para ir para uma corretora nos Estados Unidos, você vai ganhar muito com isso, porque quando a gente faz um depósito em dólares, tanto no Inter, quanto na Avenue, quanto na parte internacional da XP, a gente não tem o controle de negociar o câmbio. Né? Então, aí o câmbio está saindo, em média, 6% mais caro do que eu fazer uma remessa para minha conta nos Estados Unidos. Eu vou lá na remessa online, na Orinvest, na Nomad e tal, pesquiso como é que está o câmbio e, em média, eu consigo um câmbio mais barato, 6% do que pelas empresas brasileiras. Tá? E, de novo, por exemplo, Interactive Brokers, que é uma corretora que eu tenho conta, é um banco americano que tem mais de 40 anos, tem mais de 500 bilhões de dólares sob gestão, tem um seguro da conta de 2 milhões e meio. Cada conta tem 2 milhões e meio de dólares de seguro.
Se der algum problema, tem lá 2,5 milhões de seguro. Você está com uma corretora americana de verdade, né? Eu tenho um caso de um aluno meu, vários alunos, que ele estava com a conta na Avenue, juntou lá $60 mil e falou: Rafael, eu quero sacar o dinheiro numa conta lá nos Estados Unidos. Eu falei: claro que você vai poder, porque a conta é americana, né, teoricamente. Cara, aí ele foi tentar uma parte no Inter e uma parte na Avenue. Da conta da Avenue e do Inter, sacar direto num banco americano. Cara, eles estavam cobrando um limite de $1.000 por transferência e $25 por transferência. Então, imagine, ia gastar uma fortuna para transferir $50 mil. E eles não estavam querendo deixar o limite acima de $7 ou $8 mil por mês. Cara, a gente ficou 3 meses conversando com o jurídico lá, eu e ele no chat e tal, não conseguiu. Se você tem uma conta numa empresa americana, se você tem 100 mil, 200, $500 mil, você quer sacar, você faz lá, você saca. Essa corretora que eu faço lá, você tem um saque grátis por mês, e se você quiser fazer mais de um saque, você paga $1 por saque. Na Avenue estava $25, entende? Então, assim, as empresas brasileiras, elas fazem um excelente trabalho de levar o brasileiro para os Estados Unidos, porém, está saindo muito caro, sabe? Então, se você uma hora quiser dar evoluir, fazer um upgrade, você pode abrir uma conta internacional lá e fazer uma portabilidade dos seus investimentos, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. A Natasha, excelente aula, Rafa, grato por você compartilhar seus conhecimentos, dividir sabedoria, eu estou muito grato por você estar aqui. A planilha será... Vou mandar a planilha no grupo lá do MentorFim. Estaremos juntos novamente. Vou fazer uma pergunta também sobre esse conceito da planilha. Por exemplo, eu tenho vou dar um exemplo, eu tenho muitas dívidas, né? Mas como estou iniciando a ideia agora de começar a investir, ainda se torna um caso a pensar, ou eu procuro primeiro limpar o CPF e depois a gente pensa em investir, vai se educando por aqui, entendeu? E depois a gente toca para frente. Ou eu tento investir mesmo assim, mesmo com dividendo, mesmo devendo, e procuro tentar alinhar as duas. O que seria um aconselhamento para isso? Legal. Ah, tá. E só para te lembrar, eu sou o Lancelotti, tá? Eu sou o Lancelotti que tá na live. Tá vendo? Por isso que eu falei que eu queria fazer pelo Zoom, porque as pessoas vão lá no Instagram e aí começam a conversar comigo. Eu tô vendo aqui ela a carinha aqui que eu não consigo reconhecer, e o Lancelot. E, pô, nunca imaginei que era você, tá vendo? Por isso que aqui pelo Zoom tá olhando aqui o meu olho. Rafa, aí eu queria dar essa dica aí. Tá, legal. Isso é uma pergunta bem interessante, sabe? Que eu desenvolvo ela já há bastante tempo, porque quando eu comecei a fazer esse tipo de mentoria, cara, eu tenho um pós-graduação em matemática, né, na Universidade de Brasília, tenho um pós-graduação em mercado financeiro, e uma coisa, se você olhar para o número, cara, os juros da dívida é sempre maior do que os juros dos investimentos, sabe? Sempre maior. Não tem como. Então, pela matemática, né, o que me fala? Que eu tenho que quitar a dívida para poder fazer os investimentos. Por conta da matemática. Os juros do investimento não superam os juros da dívida. Porém, ao longo do tempo, eu fui vendo o comportamento das pessoas, identificando o seguinte: às vezes a gente entra em dívida pela a nossa forma de pensar, pelo mindset, pelo que foi dado para a gente em termos de cultura, a cultura dos pais, a cultura da igreja, a cultura do nosso meio ambiente, né? De não ser próspero, de ser endividado, fazer dívida e tal. E aí, o que eu percebi é o seguinte: eu comecei a pegar alunos, tá? Isso aqui é um teste que eu fiz já quase 10 anos que eu faço isso, alunos endividados, e falei o seguinte: você vai começar a fazer investimentos, mesmo estando com as dívidas. Agora, não é por conta do valor, porque o dinheiro investido nunca vai suplantar a dívida, porque, cara, 4, 5, 6% ao mês, é impossível. E eu percebi o seguinte: alunos que começaram a fazer investimentos, mesmo estando endividados, eles prosperaram mais do que as pessoas que esperaram quitar as dívidas para fazer os investimentos. Tá? Isso foi uma coisa que eu vim pesquisando nos últimos anos. Tá? Deixa eu pegar aqui o carregador, porque a bateria está acabando.
Show. Chegou aqui outro probleminha aqui, só um instantinho, deixa eu botar aqui, lugar aqui na tomada aqui o Mac. Quando você pensa aqui, quando você acha que pensou em tudo, né? Você não pensou em plugar o Mac na tomada. Agora já está, beleza. Então, Rafa, é o seguinte, hoje eu aconselho muito começar a fazer investimentos. Por quê? Acontece muito o seguinte, a pessoa tem aquele mindset de endividado, sabe? Faz dívida, compra tudo parcelado e tal. Aí o que acontece? Ele faz um movimento para renegociar e quitar as dívidas, e quando acaba a dívida, sabe o que acontece? Ele vai lá e faz outra. Está no mesmo movimento. Comprar parcelado, sabe? Então você vai repetir o movimento. Acabei de pagar os boletos das Casas Bahia, da Leroy Merlin, da Magazine Luiza. Quitou o boleto, você vai para outro. Aí, quando você está nesse processo e começa a fazer investimentos, à medida que você vai quitando o boleto, aquele dinheiro daquela parcela que você estava fazendo investimento, fazendo pagamento de dívida, já vai migrar para os investimentos. E aí você já começa a se tornar um investidor, a se ver como investidor, a se ver como uma pessoa mais próspera e não repetir e ficar replicando as dívidas. Então, faz sentido para você isso? Legal. Então, a meu recomendo é lógico o seguinte, tem que fazer um trabalho bem direitinho para, assim, em termos, falando de dívida, tá? Cara, tem algumas pegadinhas, o banco detesta que você quite dívida. Então, tem que tomar cuidado com isso. O banco não gosta que você quita dívida. Ah, você está devendo aqui, vamos supor, vou botar aqui no redondo, está devendo 10 mil reais, a parcela é 500 reais. Cara, vamos renegociar a dívida aqui, em vez de você pagar 500 reais por mês, você vai pagar 250 por mês. Aí você fala, opa, deu uma aliviada. Aí a dívida que era 10 vira 15, o prazo que era 5 anos vira 8, sabe? Então o banco, ele detesta que quando você fala assim, ó, quero quitar a dívida. Ele fala, não, você está pagando a parcela de 500, eu arrumo aqui para você fazer uma parcela de 250. E aí o teu prazo aumenta e o valor total devido aumenta, sabe? Então tem que ter cuidado com isso, sabe? Que mais? Mais dúvidas aí? Mais perguntas? Acabou? Deixa eu ver se tem dúvida aqui no chat. A Elizabeth mudou o mindset. A Beth, minha grande amiga. Fechar o áudio. Carlão tá aqui. Justina, obrigada. Desi também, Desi já é minha amiga. A Desi já tá lá nos States, lá, ó, na Interactive Brokers, tá com a carteira lá. Essa semana que vem vamos fazer reunião pra gente dar uma. A Beth, ela mudou da Avenue para Interactive Brokers, beleza? Cara, pessoal, acho que é isso então. Se não tem mais dúvida, tendo alguma dúvida, gente, manda lá no Instagram, dá uma ajuda lá. E falar nisso, eu tô com o Instagram aqui, tá transmitindo, mas eu vou postar aqui uma foto aqui, alguma coisa assim. Deixa eu encerrar aqui o Instagram. Gente, obrigado a vocês, já vou encerrar aqui. Só que eu preciso tirar uma foto com essa galera aqui e para eles comentarem aqui no Instagram, tá? Depois também eu quero que você comenta aqui essa live, beleza? Abração. Gente, quem puder abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto aqui, eu vou postar a foto aqui no. Se eu conseguir, né? Vamos ver se eu. Vamos aqui. Deixa eu parar aqui a gravação também, que eu acho que não precisa estar gravando mais.